Muito boa noite. Como estão as coisas por aí? Tudo bem? Vamos chegando, vamos entrando. É o nosso grupo de estudos, nosso grupo de amigos. Oração Ação. É o nosso ponto de encontro, nosso ponto interior de encontro, nosso ponto espiritual, contando sempre com a presença fraterna de todas as pessoas interessadas nesse conhecimento, nesse autoconhecimento e nessa prática do bem, que colocaram suas esperanças, seu foco, nesse livro O Consolador, nesse nosso momento de segunda a sábado, às 18 horas, a hora do Ângelus. Hoje tivemos um problema com a nossa câmera, não sei como está a captação de som e imagem. Se alguém puder dar um retorno, gostaríamos de ter essa posição. Pedimos para algum companheiro, alguma companheira, algum colega de curso, de turma, de grupo, que possa falar a respeito do som e da imagem. Contamos com vocês assim que possível. Muito bom. Amigos, amigas, hoje tocaremos num tema intrigante. Temos citado como convergem para o campo do autoconhecimento diferentes doutrinas, diferentes instituições. O oráculo de Delfos possuía duas frases que pretendiam como que sintetizar as receitas de evolução propostas na antiguidade. Uma delas era nada em excesso. Máxima na qual se situa o budismo, caminho do meio, a fuga dos extremismos no pensamento para o discernimento do bom senso, do caminho do meio. Nada em excesso, obviamente tudo no meio termo. A outra frase era conhece a ti mesmo, máxima referendada por Jesus, mas buscada também por Buda, buscada também no Espiritismo, que tem na questão 919 de O Livro dos Espíritos a mesma indicação do principal caminho para a evolução espiritual, o autoconhecimento. Na 919A, Santo Agostinho dá até uma receita de o que ele fez no campo do autoconhecimento quando esteve encarnado na Terra. Depois disso, a própria ciência caminhou demais com as ciências humanas nessa linha do autoconhecimento, seja pela história, pela antropologia, pela sociologia, mas principalmente pela psicologia e pela psicanálise. Autoconhecimento é realmente o grande campo de exploração, de evolução para todos nós. Considerando essa linha, ponto de convergência entre filosofia, ciência e religião, essa questão de hoje da personalidade, vista do ponto de vista espiritual, alcança grande interesse, grande importância. Vamos ver aqui nesse
O Consolador, ditado por Emmanuel A. Chico Xavier. A nossa edição é antiga, não temos visto edições atuais e o livro vale, pela sua importância, são 411 perguntas que passam em revista o conhecimento humano. Hoje, como dissemos, vamos falar sobre a personalidade. Como é vista a personalidade do ponto de vista espiritual. Um grande desafio, uma grande contribuição, não é? Pergunta 211. Como está o som aí? Vou pedir novamente aos amigos. Vocês estão ouvindo bem? Gostaria de ter esse retorno da parte de vocês. Se o som e a imagem estão acessíveis. Por favor, deem esse retorno, tá bom? Assim que possível. A pergunta 211 está redigida da seguinte forma: como compreender a noção de espiritualidade? Tomemos a questão, então, para estudar a resposta de Emmanuel. Ele diz assim: a compreensão da personalidade no mundo vem sendo muito desviada de seus legítimos valores. É quase que uma constante nesses nossos estudos essa reflexão sobre como a humanidade tem distorcido grandes ideias, grandes contribuições, fabulosas ferramentas. Obrigado, Mônica Silva, pelo retorno. Que bom que o som e a imagem estejam ok. Então, Emmanuel diz que também a noção de personalidade vem sendo muito desviadas de seus legítimos valores pelos espíritos excêntricos, altamente preocupados em se destacarem no vasto mundo das letras. Das letras, da moda, do consumo, da arte em geral, do esporte. Tem sido um sintoma da nossa evolução ou da nossa falta de evolução, como nós temos nos preocupado em apresentar, em ostentar práticas, hábitos excêntricos, práticas e hábitos que nos destacam da multidão, como se o exterior, como se fosse no exterior que nós devêssemos concentrar os nossos esforços por mudança. É uma espécie de lei do menor esforço, é uma espécie de preguiça. Porque destacarmos-nos da multidão pelo conteúdo das nossas ideias, pelas nossas práticas diferentes, é muito mais difícil. Muito mais fácil usar uma roupa muito diferente, um penteado, fazer uma arte com elementos inesperados. Tudo isso é, sem dúvida nenhuma, muito mais fácil. Não é? Entendem, continua Emmanuel,
Entendem muitos que ter personalidade é possuir espírito de rebeldia e de contradição na palavra, assim como na imagem, na arte, no esporte, sempre pronta a criticar os outros, no esquecimento de sua própria situação. A postura, a atitude excêntrica, somada à crítica, forma aquele terreno da facilidade. Chama-se atenção muito mais facilmente pela destruição crítica do que pela construção de ações, de teses, de ideias, de ciências. Isso é muito forte, muito evidente. Da mesma forma, uma pessoa que tenha uma contribuição, que faça alguma coisa de diferente, que traga uma contribuição para a ciência, filosofia ou religião, ter alguma coisa de diferente no seu estilo, na sua atitude, é consequência, é menor. O mais importante não é que tipo de roupa Jesus usava, que tipo de anéis Buda utilizava, que tipo de boinas Chico Xavier vestia. Claro, evidente que a forma tem muito menos importância que o conteúdo, mas que, incapazes de contribuir com questões de fundo para a evolução da humanidade, os seres comuns, nós, temos nos concentrado na forma como se as coisas exteriores fossem o grande foco de mudança, de contribuição, o grande espaço onde deveríamos concentrar nossas esperanças, nossos esforços de mudança. Claro que não é fora, mas dentro. Claro que não é na moda, no consumo, na aparência, mas na essência, não é? Outros entendem que o homem de personalidade, diz Emmanuel, deve sair mundo afora buscando posições de notoriedade, fazendo situações que chamem a atenção, em falsos triunfos, porquanto exigem o esquecimento pleno dos mais sagrados deveres do coração. Como a destruição chama mais atenção mais rapidamente do que a construção, que é mais lenta por definição, muitos, quando querem no dizer de hoje, causar, buscam esses caminhos mais fáceis, ainda que necessariamente mais vazios. Tudo se faz hoje em dia por curtidas, compartilhamentos, popularidade, fama, beleza. Mas, evidentemente, todos aqueles na filosofia, na ciência, na revelação espiritual, que contribuíram para a humanidade, deixaram de lado forma para atuar no conteúdo. Veja você, examine você, estude você e busquemos todos nós
Muito mais dentro do que fora, muito mais conteúdo que aparência. Poucos se lembraram, diz Emmanuel, dos bens da humildade e da renúncia para a verdadeira edificação pessoal do homem. Porque, para a esfera da espiritualidade pura, a conquista da iluminação íntima vale tudo. Considerando que todas as expressões da personalidade prejudicial e inquieta do homem terrestre passarão com o tempo. Nada dessas mudanças exteriores, físicas, aparentes, permanecerão nem naquele que promoveu a mudança, já que nada disso nenhum de nós poderá levar conosco após a morte. Muito menos permanecerão aqui na Terra mesmo, na memória, na sociedade, por muito tempo, aqueles modismos, aquelas mudanças aparentes, exteriores. Nada disso permanece, tudo isso perece. E como disse Jesus, não coloquemos nosso coração onde a traça rói, a ferrugem corrói e os ladrões levam, mas sim nos valores da eternidade. A lição é muito clara para deixar dúvidas, não é mesmo? Então poucos se lembraram dos bens da humildade e da renúncia para a verdadeira edificação pessoal do homem, porque, para a esfera da espiritualidade pura, a conquista da iluminação íntima vale tudo, considerando que todas as expressões da personalidade prejudicial e inquieta do homem terrestre passarão com o tempo. Quando a morte, implacável, houver descerrado a visão real da criatura. Que essa reflexão sirva para todos nós. Esses objetivos, essas felicidades sensoriais do sexo desregrado, das drogas, do álcool, sejam desmascaradas na sua fragilidade, na sua incapacidade de permanecer. São pseudo-felicidades provisórias, fracas, destinadas a desaparecer. Apenas os valores, as conquistas, as expansões que vierem do fundo da alma vão permanecer, poderão e serão levadas pela criatura após a morte, em sua alma, em sua mente, em seu coração. Que essa certeza da busca do que permanece, não do que perece, do essencial e não do provisório, do espiritual e não do material, dirija as nossas vidas, seja o norte das nossas bússolas, em obediência às quais faremos nossa grande travessia do primitivismo para o campo avançado, do egoísmo ao amor. Que assim seja para todos nós, que essa lucidez possa ser a diretora de nossas vidas. Vamos agora
saudar os amigos Marco Aurélio Trindade, Mônica Silva, Enir Cajazeira, todos dando boa noite uns aos outros. É boa essa fraternidade entre nós. Mônica Silva lembrando de uma fraternidade para além de nós, né? Aqueles que estão no seu coração, na sua memória, entre encarnados e desencarnados. Vibrando também, e todos nós podemos nos somar, devemos, a essa vibração pelos povos, pelas pessoas dentro dos povos, que se encontram desarvorados, desanimados, pessimistas, amargurados. Vibremos por encarnados e desencarnados que se perdem, nesse momento, de qualquer noção do que seja verdadeiro, útil e bom. Os 3 crivos propostos por Sócrates e que aos quais nós devemos submeter todas as nossas ações, ideias e palavras. Será que é útil a alguém? Será que é bom? Será que é verdadeiro? Critério fabuloso, não é? Saudamos então todos os amigos e queremos, com essa incitação à ética, unir mentes e corações em torno do que é mais importante, do que é realmente importante em nossas vidas. Muito grato pela presença de todos. Se entenderem que vale a pena compartilhar, compartilhem. Tenham a certeza de que nessa busca, nesse caminho do verdadeiro, do bom, do útil, do essencial, está o rumo, o sentido das nossas vidas. Um grande abraço para todos, é muito bom mais uma vez estudarmos juntos e amanhã estaremos novamente aqui. Venha conosco, traga amigos, compartilhe, faça parte do milagre da multiplicação da luz. Um grande abraço a todos, ótimo final de noite e até amanhã.